Olá pessoal, tudo bem? Sou Fernando Costa, sou psicólogo clínico e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre todo esse pânico, todo esse medo que gira em torno do coronavírus. É importante todo mundo tomar conhecimento que o medo, dentro de uma proporção, ele é eficaz, porque ele nos protege. Se não tivéssemos medo, nós ficaríamos vulneráveis a tudo que acontece nas nossas vidas. Desde um tocar numa chapa quente até enfrentar uma zona de alto perigo. Hoje nós estamos vivenciando um caos, uma pandemia com o coronavírus. É importante tomarmos conhecimento de que a facilidade de contaminação ela existe. Basta tocar em uma superfície em que uma pessoa contaminada tocou. Basta que alguém contaminado espirre próximo de você, pelo menos próximo a 2 metros. Porque o jato do espirro que sai numa velocidade aproximada de 150 km por hora, ele alcança apenas, porque as partículas são pesadas, alcança apenas até 2 metros. Mas todo cuidado é pouco. Essas partículas que não alcançam você, porque provavelmente você estaria a 3 metros, elas caem no chão. E você pisa. E o seu sapato que pisou naquele vírus pode ser levado para dentro de casa. Então, ao entrar em casa, se faz necessário tirar o sapato, pôr para lavar com detergente e água sanitária a sola do sapato. É importante sempre lavar as mãos, usar o álcool em gel. Mas a lavar as mãos não é aquela lavada rápida que nós costumamos fazer, não. É passar pelo menos uns 30 segundos a 1 minuto lavando as mãos parte a parte. É importante os objetos que nós tivemos com eles em contato com outros lugares sejam tirados para lavar também. É importante essa higiene. Nós não podemos olvidar que o vírus ele está muito próximo. E não só acontece com o outro, pode acontecer com você. Então esse medo de ter a preocupação, de evitar contatos, de ficar em casa, de higienizar-se sempre, ele tem grande e crucial importância nesse processo de diminuir a contaminação em nosso planeta. Porém, o que nós percebemos são pessoas que entram nesse medo exagerado, que abala e começa a desequilibrar o emocional. Esse medo torna-se algo vil, algo que vai fazer com que você adoeça ainda mais, não só fisicamente, mas também psicologicamente. O medo, ele pode chegar a uma instância de pânico e as pessoas passam mal. E não é só isso. O grande problema é que o medo exagerado e constante gera um estresse internalizado. E esse estresse internalizado de forma constante e intensa diminui nossas imunidades, porque a liberação de adrenalina e cortisol é tamanha a ponto de fazer com que a imunidade ela caia. Caindo a imunidade, você fica suscetível a contrair o vírus ou qualquer vírus. Então, pessoal, é importante, meus amigos, que a gente tenha essa preocupação de higienizar-se, de evitar contato com pessoas e lugares, ficando em casa. Não podemos entrar em pânico. Se estamos em pânico, não conseguimos raciocinar. A nossa região do cérebro responsável pela razão, pela lógica, pela reflexão é quase que desativada. Nós precisamos raciocinar em momentos de caos, não só reagir. Então o pânico ele é um instrumento maléfico para essa fase que estamos vivendo. Procure se acalmar, procure se redirecionar sua vida dentro de casa, fazendo coisas que você muitas vezes tem a desculpa de não ter tempo para fazer. Assistir um bom filme, ler um bom livro, escrever cartas, escrever um poema, ajeitar uma coisa aqui ou acolá dentro de casa. É importante se ocupar e ocupar a mente. Saia das notícias repetitivas das redes sociais sobre o coronavírus, sobre
o contágio, mas sobretudo procure entender os benefícios que esta praga trouxe para a humanidade. Não é muito difícil de ver empresários se reunindo para comprar equipamentos que favoreçam o trabalho dos médicos. Grandes nomes da nossa história esportiva cedendo, fornecendo condições para ampliar hospitais, até bancando isso. O próprio governo inserido nessa campanha, nos ajudando. Neste momento em que estamos vivendo, não existe partido político, não existe raça, não existe crença, não existe a desigualdade social. Estamos vendo que cada vez mais se torna menos evidente o poder e a posse, porque somos iguais. Essa equidade, esse julgamento horizontal para todos, veio de um inimigo invisível. Nunca, talvez, na história do mundo, a humanidade parou para pensar nela. Parou para se cuidar, para cuidar do outro, para ajudar a coletividade. Talvez seja o recado que precisamos absorver, a lição que precisamos aprender desse caos que chamamos coronavírus. A higienização, a preocupação com a higienização, o que eu levo para dentro de casa, o que eu permito que entre na minha vida, se faz de grande importância o entendimento de todo esse processo. Como eu falei há pouco, nunca se viu na história da humanidade amar-se tanto, preocupar-se tanto. A compaixão, a caridade, a empatia, a benevolência se torna cada vez mais nítida, mais presente nos pensamentos, nas ações, no coração dos homens. Você que acredita numa força superior e sabe que nada nesse plano acontece sem a permissão dessa força superior, acredite nela, tenha fé. Nada acontece por um acaso, tudo tem uma razão de existir, mas precisamos estar racionais, não emocionais, para perceber isso, para aprender com essas lições que a vida nos traz. Entenda uma coisa, meus amigos, enquanto na Terra existir uma pessoa correndo risco, todos nós também corremos risco. Então vamos colaborar. Um ótimo final de semana, uma ótima semana para todos vocês. Fiquem em paz.